Será que o Flamengo vai realmente passar com tanta facilidade assim do Atlético Mineiro? Ou o time de Belo Horizonte poderá ter surpresas para o Mengão? E em relação ao derby, hein? Palmeiras e Corinthians, quem será que passa, dado que o Palmeiras está até no melhor momento, mas clássico é sempre clássico? Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós estamos aqui para falar sobre os jogos aí da Copa do Brasil. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário também com os seus palpites. Lembrando que isso daqui são só palpites, né? Um palpitaço aí. A Copa do Brasil já começou ontem com Botafogo e Bragantino, mas nós ainda temos outros 7 jogos aqui para opinar e para tentar entender, né, quem que vai passar ou não. Fechou? Vamos começar aqui pelo confronto de São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo vem numa crescente interessante aí do trabalho do Crespo, né? Ele emplacou aí acho que 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, depois de ter perdido para o Flamengo, empatado com o Bragantino, ganhou um clássico contra o Corinthians e acho que está aí na 3ª vitória seguida já e está num melhor momento. Diferente do Atlético Paranaense, que está na Série B, está vivendo aí um ano de reconstrução e que não está vivendo necessariamente um bom momento, já que não está perto do acesso, né? Não está lá no G4 da Série B, que é o que daria acesso à Série A. Inclusive, li hoje uma matéria aí do espião estatístico do GE que diz que o Atlético Paranaense tem mais probabilidade de cair do que de acessar a Série A no ano que vem. Preocupante, então a gente não tem aí o time paranaense em um de seus melhores momentos. Mas vai decidir em casa, a gente sabe que o fator casa é sempre muito importante, mas de qualquer forma eu acho que o São Paulo leva essa daqui. Outro confronto, Flamengo e Atlético Mineiro, tá? O Flamengo e o Atlético Mineiro se enfrentaram neste final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, com um gol aí de bola parada, né? Uma cabeçada do Léo Ortiz, conseguiu aí o seu 1-0 e ganhou a partida. O Atlético Mineiro se portou muito bem na partida, jogando fora de casa, se defendeu muito bem do Flamengo e conseguiu até ter bons momentos ali no ataque, como por exemplo aquela bola do Rony, que ele chuta em cima do Varela, eu acho que é quem tira aí quase em cima da linha. Então assim, eu acho que o Flamengo é favorito pelo momento que vive, pelo elenco que tem, por ter sido campeão da Copa do Brasil em cima do Galo justamente, né? Mas o Atlético Mineiro não tá morto, né? O Atlético Mineiro tem o Hulk ali, que é um grande atacante, tem boas peças, né? O técnico também não é ruim, o técnico Cuca é um técnico bom, né? Só que assim, vai precisar suar muito e correr muito caso queira realmente eliminar o Flamengo, que é o favorito e que tem melhores peças, tem um técnico que vive um momento melhor e que com certeza vai estudar o time do Galo para tentar superar as dificuldades que o time de Belo Horizonte impôs, né? Porque o Galo tornou a vida do Flamengo muito difícil no domingo lá no Maracanã e, além de tudo, não sei se já vão poder jogar, se já vão bidar, né? Se já vão estar inscritos na competição ou não, mas o Flamengo contratou aí no mínimo 3 reforços muito interessantes, que é o Saul, o Samuel Lino e o Emerson Royal, né? Então são 3 jogadores que podem elevar muito o nível aí do time, fazendo com que o Flamengo seja mais favorito ainda. Dito isso, acho que, apesar da dificuldade que o Galo pode impor, o Flamengo passa, tá bom? Depois, Bahia e Retrô. Aqui eu também não vou discorrer muito, porque eu acho que o Bahia vive um momento melhor com o SAF, Grupo City, tá brigando nas cabeças lá do G4 do Campeonato Brasileiro, e o Retrô, se eu não me engano, é time de Série C, também tem um projeto ali de investimento e tudo mais, só que não tem comparação. Para mim o Bahia passa e passa de forma até tranquila, tá? Depois, Internacional e Fluminense. Cara, esse confronto aqui ele é muito interessante porque não tem nenhum que desponte como favorito. Se o Fluminense tivesse voltado bem da Copa do Mundo de Clubes, ele seria tranquilamente favorito, porque além de tudo também disputaria o jogo da volta da sua casa. Só que o Fluminense vem aí de 3 ou 4 derrotas seguidas também no Campeonato Brasileiro, não está bem, sentiu muito a saída aí do John Arias, perdeu o clássico para o Flamengo nesse meio tempo, enfim, o time está em uma crise, vamos colocar assim. Então, o Fluminense, eu acho que nesse momento é mais time do que o Inter, mas o momento não é melhor. O momento do Fluminense é até pior do que o do Internacional. O Internacional vem de 4 jogos
sem derrota, né? Ganhou 2 jogos, depois ganhou do Santos fora e empatou com o Vasco em casa. Então, ele conseguiu se descolar bem da zona do rebaixamento e eu acho que vive um momento ligeiramente melhor do que o momento do Fluminense. Não é que o Internacional não perde a 4 jogos jogando um super futebol, mas tem resultado, né? E resultado a gente sabe que dá confiança, o que torna um momento do Internacional melhor aí que o momento do Fluminense. Eu não sei dizer para vocês aqui com clareza e com confiança quem que passa, sabe? Eu acho que é o típico confronto que está equilibrado, que quem passar, ok, é aceitável. Mas, por momento, eu vou colocar que o Internacional passa. O Internacional passa do Fluminense. O Fluminense, para mim, tem técnico e tem time para ganhar do Internacional, mas não tem momento. E o momento a gente sabe como ele é importante no futebol. Vamos continuar aqui. Cruzeiro e CRB. CRB que eliminou o meu peixudo, né? Fazer o quê? Bom, Cruzeiro e CRB. Cruzeiro passa, tá? Não tem nem como fazer um suspensezinho. O Cruzeiro tem comido a bola, é o segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro, tem jogado um futebol belíssimo, tem o artilheiro do campeonato, tem uma equipe muito consistente, tem um técnico que aparenta ser muito bom, tem um padrão de jogo muito bem definido. Dito isso, o Cruzeiro passa do CRB, que caiu para a Série C, né? Ano passado estava na Série B, caiu para a C. E quando jogou com o Santos, assim, o Santos não passou do CRB porque eu acho que a temporada do time não merecia. O time não faz por merecer, né? Mas não é como se o time do CRB fosse assim, impôsse dificuldades ou fosse um time super difícil de ser batido, sabe aqueles timinhos carrascos que muitas vezes o time da gente pega e que é difícil de passar porque os caras dificultam? Não é o caso. O CRB não é um time que está morto, mas com todo respeito, quando pega um time de Série A que está num bom momento, ele sofre, né? Então eu acredito que o Cruzeiro não vai ter maiores trabalhos para passar do CRB, mesmo que o jogo da volta seja lá no Rei Pelé. Depois, CSA e Vasco, aqui também é complicado, aqui para mim é o mesmo, é mais ou menos a mesma análise de Fluminense Internacional, por quê? Porque o CSA é o CSA e o Vasco é o Vasco, né? Apesar do Vasco ter a história que tem, ser um time de Série A, não vem num bom momento, eu fiz até um vídeo, inclusive, sobre isso, sobre como que o Vasco chega nesse momento da sua história, com 4 rebaixamentos e com vexame atrás de vexame, e digo que se o Vasco for eliminado para o CSA, é mais um vexame que ele vai passar e que ele vai ter a sua história, sabe? Mas assim, eu espero que o Vasco não caia, por isso vou colocar que o Vasco passa aqui, porque eu acho que se não ganhar nem do CSA, bicho, realmente o bagulho tá louco e eu não sei qual que vai ser a salvação do Vascão. Mas eu acho que passa. Acho que pelo menos o CSA passa e aí na próxima fase da Copa do Brasil, realmente, se os meus palpites estiverem certos, aí eu acho que o Vasco será eliminado. Mas pelo menos o CSA passa. Depois nós temos aqui o derby Corinthians e Palmeiras, com o Palmeiras decidindo na sua casa o jogo da volta. Aqui, se for dar a lógica, o Palmeiras passa, tá? Se for dar a lógica, se a gente for colocar na conta elenco, momento e fator de estar decidindo em casa e tudo mais, o Palmeiras passa, o Palmeiras é favorito, além do que o Palmeiras está num momento que ele precisa apresentar um bom futebol depois não é do vexame, cara, porque não foi um vexame, mas foi uma atuação frustrante na Copa do Mundo de Clubes. Então eu acredito que o Palmeiras chega num melhor momento e chega precisando mostrar resultado, né? O Corinthians também precisaria mostrar resultado pela grandeza do time, né? A torcida sempre espera que o Corinthians vá longe nas competições que disputa, mas eu acredito que pelo momento do clube, o momento político, financeiro e até de dentro de campo mesmo, a gente tem que lembrar que tudo bem, o Corinthians estava sem o Yuri Alberto, mas os últimos jogos do time aí no Campeonato Brasileiro não empolgaram, foram empates e uma derrota para o Bragantino. Então, assim, não tem muito o que ter de esperança para o Corinthians aqui. A lógica é que o Palmeiras passe, mas uma coisa que favorece o Corinthians é que clássico é clássico. Quando o clássico começa, amigo, é 11 contra 11, né? Todo jogo de futebol é 11 contra 11, mas o clássico é especificamente
mais ainda, né? Porque às vezes você não joga com técnica, mas você joga com raça e com vontade de vencer o teu rival, né? Então eu acho que isso é algo que pode ajudar o Corinthians, mas não sei se será o suficiente, porque o Palmeiras vive um momento melhor e, na minha opinião, tem um elenco e uma equipe melhor. E por último, né, nós temos aí Botafogo e Bragantino. O Botafogo já ganhou do Bragantino ontem, mas isso eu acho que é algo que a maioria de nós esperava. Acho que talvez só os próprios torcedores do Bragantino esperavam que o Bragantino fosse passar dessa chave aqui, desse mata-mata aqui. Eu acho que o Botafogo ganhou, né? Acho não, ganhou, tenho certeza, ganhou de 2-0 do Bragantino ontem e acho que também não terá dificuldades lá em Bragança Paulista, né? Eu acho que mesmo assim o Botafogo vai se classificar como visitante, tá? O Bragantino, ele tem um bom projeto, só que como o Jorge Igor disse no vídeo dele ontem, eu sinto que falta ambição, né? É um time que parece que é feito para vender jogadores e não para ganhar títulos. Isso faz com que o Bragantino seja meio broxante quando você vai afunilando os campeonatos, porque parece que ele não tem aquela vontade, aquela sede de ganhar. Dito isso, o Botafogo passa, então só repassando aqui os meus palpites, será São Paulo, Flamengo, Bahia. Aqui eu coloquei o Inter, né? Mas acho que se o Fluminense passar também não vai ser muita surpresa, tá bem equilibrado. Cruzeiro, Vasco, Palmeiras e Botafogo. Estes, na minha opinião, serão os 8 classificados aí para as quartas de final da Copa do Brasil, que é quando as coisas vão ficar ainda mais interessantes, né? A gente depois vai ter sorteio para definir as chaves, né? E definir os confrontos, mas eu acho que essas oitavas já estão bem interessantes. Deixe nos comentários também quais são os seus palpites. Amanhã, provavelmente, o vídeo será sobre o derby, depois na sexta o vídeo será sobre Flamengo e Atlético, já adiantando aí para vocês ficarem ligados. Deixe nos comentários os seus palpites e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!